Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? A gente espera que vocês estejam estudando, lendo o material que a gente repassou para vocês, estudando um pouco a apostila, fazendo as atividades que nós repassamos, porque a gente continua não podendo estar na escola. Então, vamos aproveitar, resolver as atividades, né? Eu percebi que as atividades anteriores nem todos estão acompanhando, nem todos estão me enviando as atividades. Então a gente espera que vocês comecem a fazer isso, porque é muito importante, tá? Então, dando continuidade ao assunto dos estudos amazônicos, estamos trabalhando sobre essas fontes, né, de pesquisas, as formas, as maneiras, de como nós hoje conhecemos esses povos que viveram aqui anterior à chegada dos portugueses. Hoje a gente vai trabalhar um tema bastante importante, que é a língua como fonte de pesquisa. Todos nós sabemos que a linguagem, a forma de se comunicar com as pessoas, ela é muito importante. É através da linguagem, é através da comunicação, que nós conhecemos as pessoas, que nós nos comunicamos, que nós fazemos com que um determinado espaço cresça e se desenvolva, tá? Então, a linguagem ela é muito importante para o desenvolvimento e o crescimento de uma determinada sociedade. E com os povos indígenas, antes do processo de colonização, isso não foi diferente. Quando os portugueses chegaram aqui, eles perceberam, né, logo de imediato, que eles precisavam entender a linguagem daqueles povos que viviam aqui. Era só através da compreensão, de interpretar e de entender essa linguagem que eles poderiam, por exemplo, se comunicar com os índios. Eles precisavam entender a forma e a maneira como os povos indígenas falavam para que eles pudessem se comunicar com os povos indígenas. Claro que não era para só por se comunicar, né? Eles precisavam também aprender essa linguagem para saber direitinho onde estavam as principais riquezas que a Amazônia tinha e como eles poderiam explorar essas riquezas. Então, por isso, eles precisavam entender, nesse primeiro momento, o que os índios falavam, como eles se comunicavam, tá? Também eles precisavam entender a linguagem indígena para poder entender aquilo que os índios pensavam, o que é que eles achavam, né? Qual a forma de interpretação que eles tinham do espaço que eles viviam e como os portugueses poderiam se aproveitar desse pensamento indígena para poder fazer a exploração dos recursos naturais. Então, nesse primeiro momento, entender, compreender a linguagem dos povos indígenas era muito importante no processo de exploração e de compreensão do espaço geográfico, né, amazônico, para que os portugueses pudessem fazer cada vez mais a exploração dos seus recursos. Então, os missionários eles tinham um propósito muito grande dentro do espaço amazônico. Dentre as suas diversas funções que eles tinham na Amazônia, uma delas era isso, era compreender aquilo que os índios falavam. E eles estudaram, eles fizeram uma análise, um estudo sobre os povos indígenas e eles descobriram que na região amazônica nós tínhamos muitas línguas. Os índios falavam diversos idiomas. Cada grupo, cada sociedades indígenas tinham diversos tipos de línguas. Aí se comunicavam de diversas formas. Quando os portugueses chegaram aqui, a partir dos estudos, das análises que eles fizeram, eles descobriram que aqui na Amazônia tinham em torno de 1.300 línguas diferentes. Então, era uma diversidade muito grande de linguagem, né? E a forma de se comunicar entre os povos indígenas era muito diferente. Não era só porque eram índios que eles falavam a mesma língua. Cada grupo, cada raça, cada sociedade indígena que vivia na Amazônia tinham diversas línguas diferentes. Então, era muito difícil fazer esse processo de comunicação por causa dessa diversidade de línguas que tinha na região amazônica. Então, de acordo com os estudos que nós temos, que foi feito pelos nossos arqueólogos, pelas pessoas que estudam a história, os missionários naquele período, eles descobriram que os povos indígenas tinham dois
eles organizaram a linguagem indígena em 2 grupos, que eles chamavam de tronco, tá? Então, eles tinham o tronco Macro-Gé e o tronco Tupi, que são os 2 grupos de linguagens que tinham na região amazônica. Quando você pegar a apostila de vocês, vão lá, que está na página 20 e na página 21. Essas diversidades de línguas que nós tínhamos aqui na Amazônia e que era falada pelos povos indígenas, tá? Então, nós tínhamos aí esses 2 grupos, né? O grupo tronco, que eles chamaram de tronco, que são os troncos Macro-Gé, e são os troncos Tupi, que são os 2 grupos mais que se organizavam, né, as sociedades indígenas, e tinham as línguas relacionadas a esses 2 grupos, tá? Então, o texto de vocês lá, ele trabalha com o tronco, esses 2 grupos linguísticos, significa que os idiomas, né, que eram reunidos em cada área desses troncos, eles falavam línguas diferentes. Então, por exemplo, nós tínhamos no tronco Macro-Gé o Baroró, o Krenak, o Guató, o Jó e vários outros grupos que fazem parte dos grupos indígenas, e esses grupos falavam determinados tipos de línguas. E no grupo tronco Tupi, que nós temos também o Tupi-Guarani e outros grupos de indígenas, também falavam línguas diferentes. Então, aí, para a gente poder compreender um pouco a diversidade e a importância das línguas dentro do espaço amazônico, tá? Então, a razão de nós termos essas diferentes línguas dentro do espaço amazônico antes da colonização, isso fez com que os portugueses tivessem muita dificuldade em compreender os povos amazônicos. Então, foi todo um processo de aprendizado, foi todo um processo de pesquisa, de investigação, para tentar, nesse primeiro momento, entender, né, os povos que viveram aqui e quais eram as diferentes línguas que eles tinham, como eles usavam essas línguas para se comunicar, para que os portugueses pudessem conseguir o objetivo que eles queriam mesmo, que era o processo de exploração de riqueza da região amazônica, tá? Então, nós trabalhamos nesse primeiro momento as línguas e eu vou aqui no grupo encaminhar as atividades que vocês têm que fazer. Tá ok, crianças? Tchau, beijo, se cuidem, fiquem em casa.